Muito bem, esse é Rodrigo Pimentel, conhecido pelo famoso personagem que inspirou o Capitão Nascimento do Tropa de Elite. E ele foi entrevistado pelo podcaster Igor 3K, um influente youtuber, todo mundo aqui conhece e, enfim, dispensa apresentações. Para quem não sabe, o Rodrigo Pimentel, além de inspirar o personagem do Tropa de Elite, o personagem principal, o Capitão Nascimento, ele também foi comentarista da TV Globo no Rio de Janeiro, comentava principalmente no RJTV, se eu não me engano, primeira edição. Acho que primeira e segunda edição. Para quem é do Rio de Janeiro, conhece, já viu ele comentando as questões que envolviam matérias policiais a respeito de segurança pública. O Rodrigo fez no podcast do Flow algumas críticas à TV Globo, mas ele foi bem justo, tá certo? Ele não chamou a Globo de Globo lixo, aliás, disse ali que discordava das pessoas que chamavam a Globo de Globo lixo por causa de algumas críticas que a maioria das pessoas faz à emissora dos Marinhos. Mas ele mostrou aqui pontos em que ele discordava da TV Globo. E um dos pontos do programa em que ele mostrou essa crítica foi de um personagem da novela Duas Caras, que foi exibida na Rede Globo, que era um personagem que fazia alusão a um miliciano, tido como um herói naquela famosa favela da Portelinha. Aqui ele faz uma crítica central à Globo e faz críticas duras aos políticos que estão envolvidos ou têm proximidade com milicianos. Ele inclusive fez críticas ao Marcelo Freixo, fez críticas ao Flávio Bolsonaro por questão de ter nomeado parentes de pessoas envolvidas com a milícia. Fez também críticas à ministra do Turismo, que está em volta aí naquela polêmica também de envolvimento com, ou de pelo menos uma ligação, uma proximidade, não que ela faça parte diretamente, mas tem ali uma proximidade na eleição e tal, que é mostrado esse homem que é acusado na campanha dela, da Daniela do Vaguinho. Então ele faz essa crítica à TV Globo da novela Duas Caras. Dá só uma olhada no que ele fala. Uma novela da Globo, onde o protagonista era Antônio Fagundes, chamada Duas Caras, eu acho, o nome da novela. A favela era Portelinha. O Antônio Fagundes era um miliciano do bem, que não matava ninguém, não cobrava taxa de proteção de ninguém, sabe? E aí, para boa parte dos brasileiros, depois da novela, milícia é coisa muito legal. Eu aprendi na Rede Globo através de uma novela das 8, né, que é um canhão, atingia, né, milhões de pessoas, que a milícia é uma coisa muito legal, é um tal de Antônio Fagundes que protege a comunidade toda. Aquele modelo de milícia que a Globo nos empurra, é uma falha também, a Globo jamais faria isso hoje, tá? Sim. Jamais faria isso hoje. Aquele modelo nunca existiu. O miliciano sempre foi um cara do mal. Sempre foi um cara que matou o morador porque comprou o bujão de gás mais barato. Quando eu comecei a me interessar por milícia, no intervalo do Tropa de Elite 1 pro 2, eu tive a honra de conhecer o delegado Cláudio Ferraz, da DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que era muito amigo do Freixo também. O Freixo conversava muito com ele em função das CPI das milícias. E os homicídios que a DRACO investigava eram de moradores das favelas do Rio que resolveram comprar bujão de gás mais barato do que o oferecido pela milícia. O cara chegava na favela e o miliciano falava: onde que você comprou esse bujão de gás aí? Ah, comprei lá embaixo. Só pode comprar comigo. E o morador dizia não. Ele morria em 5, 6 dias. Como é que alguém pode gostar disso? Qual é o louco que pode gostar desse modelo? E tem gente que gosta. Muito bem, a fala dele é muito contundente, critica a novela que popularizou, né, esse personagem aqui que você está vendo na tela, do Antônio Fagundes, como o Juvenal Antena, e ele era tido como o rei da favela, como uma pessoa boa, como uma pessoa que protegia a comunidade, e acabou, na avaliação aí do Rodrigo Pimentel, criando essa imagem positiva erradamente a respeito das milícias. E só para colocar contexto no que ele está falando, tem uma reportagem da TV Gazeta que mostra como que esses bandos
agem no Rio de Janeiro. Dá só uma olhada. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, escutas telefônicas feitas pelo Ministério Público e autorizadas pela Justiça revelaram ameaças da milícia a moradores de Rio das Pedras. As escutas fazem parte da Operação Intocáveis, que prendeu ontem 5 pessoas. O grupo é suspeito de comprar e vender imóveis construídos ilegalmente em Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. As gravações revelam ameaças dos milicianos a quem os contrariasse. Eles promoviam uma rotatividade obrigatória de imóveis e cobravam dos moradores tanto pelo aluguel quanto pelos serviços ilegais. R$100 pelo gato de luz, 50 a internet, 70 de TV a cabo e 90 de gás. Denúncias anônimas recebidas pelo Ministério Público dizem que os milicianos agrediam quem não concordasse com seus métodos. Em uma das conversas, a ordem era não permitir que o morador entrasse no imóvel até quitar a dívida. Na gravação do dia 15 de novembro, Manuel Brito Batista, o Cabelo, reclama da retirada de cabos de energia ilegais em um dos imóveis. Ele chegou a dizer que se cortassem os cabos, ele iria cortar as pernas e braços do responsável. Em um outro trecho, ele pede que um dos integrantes do grupo, o Pirata, vá até uma loja e retire o carro que estava atrapalhando e, se fosse necessário, poderia atear fogo no veículo. Muito bem, essa é a reportagem que dá contexto à fala do Rodrigo Pimentel no programa que ele participou do Flow Podcast. E por quê? Porque é uma fala muito contundente e que critica, na prática, essa polêmica envolvendo a ministra do Turismo, né, que está sendo, mais uma vez eu repito ali, envolta essa polêmica com a participação de um famoso miliciano do Rio de Janeiro. E ali ele faz um paralelo, olha, vamos criticar o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro ali por envolvimento, com essa proximidade tão clara, tão mostrada pela imprensa, mas como é que nós não vamos também criticar essa questão da ministra Daniela do Vaguinho, do PT? Eu acho coerente a fala dele, porque não tem que ter essa de, um pode, outro não pode. Não, ninguém pode. Nós temos que ser coerentes no nosso pensamento. Eu discordo de muita coisa a respeito do aspecto político que ele acredita, ideológico, mas não posso deixar de observar que ele é um cara extremamente coerente. Eu vou deixar aqui no link, aliás, na descrição, o link com essa entrevista na íntegra, que ele fala de muitos assuntos ali politicamente falando, interessantes, dá os seus pontos de vista, não passa pano para ninguém, seja de esquerda ou de direita, e mostra coerência. É uma bela entrevista que eu indico que vocês assistam o episódio completo no Flow Podcast, que estará aqui no link da descrição. Se você gostou desse vídeo, eu te agradeço desde já, peço que você deixe o seu like, comente, compartilhe e, mais importante, faz o seguinte, se inscreva no canal. Você vai receber nossos outros vídeos e eu tenho certeza que você vai gostar do que vem por aí, tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.